Subseção 2ª. Das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 74. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos neste regimento, serão criadas mediante requerimento, independentemente de parecer e deliberação do plenário, para apuração de fato determinado. Parágrafo 1º. O requerimento será subscrito por, no mínimo, 1/3 dos vereadores, indicará a finalidade da comissão, o número de membros e prazo certo de sua duração, o qual poderá ser prorrogado. Parágrafo 2º. Constituída comissão parlamentar de inquérito, cabe-lhe requisitar, por intermédio da comissão executiva, os servidores do quadro de pessoal da Câmara necessários aos trabalhos, ou a designação de técnicos e peritos, que possam cooperar no desempenho das suas atribuições. Parágrafo 3º. Em sua primeira reunião, a comissão elegerá o seu presidente, vice-presidente, relator e, se necessário, vice-relator. Parágrafo 4º. O vereador mais idoso, dentre os componentes da comissão, presidirá a reunião de instalação até a eleição, o qual também substituirá o presidente e vice-presidente eleitos, em suas ausências ou impedimentos. Parágrafo 5º. No exercício de suas atribuições, a comissão poderá determinar as diligências que reputar necessárias, convidar autoridades ligadas ao assunto, solicitar informações e requisitar documentos. Parágrafo 6º. Não se constituirá nova comissão parlamentar de inquérito, enquanto 3 outras estiverem em funcionamento. Parágrafo 7º. Recebido o requerimento de constituição da comissão parlamentar de inquérito, o presidente ordenará sua publicação no Diário da Câmara. Parágrafo 8º. Será concedida vista do projeto, pelo prazo de 3 dias úteis, somente para proferir voto, relatório ou parecer. Parágrafo 9º. O acesso a documentos será franqueado por cópia e dependerá de requerimento escrito deferido pelo presidente da comissão. Os casos de indeferimento serão decididos pela maioria absoluta dos membros da comissão. Artigo 75. Na composição das comissões parlamentares de inquérito, os líderes indicarão os membros que as integrarão, observada a proporcionalidade partidária, ou dos blocos parlamentares com assento na Casa. Artigo 76. As reuniões das comissões parlamentares de inquérito acontecerão em dias e horários que não interfiram nos trabalhos das sessões plenárias e reuniões das outras comissões, conforme o regulamento interno que adotarem, aprovado na segunda reunião ordinária realizada após a eleição do presidente e vice-presidente respectivos. Artigo 77. A comissão parlamentar de inquérito redigirá suas conclusões em forma de relatório, podendo, alternativa ou cumulativamente, encaminhá-las ao Ministério Público, para promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, e oferecer sugestões e recomendações à autoridade administrativa competente. Subseção 3ª. Das comissões processantes. Artigo 78. As comissões processantes destinam-se: inciso 1º, a aplicação de procedimento instaurado em face de representação contra membros da mesa da Câmara, por infrações previstas neste regimento cominadas com destituição. Inciso 2º, a aplicação de processo instaurado em face de denúncia contra vereador, por infração punível com perda do mandato, e em caso de sentença criminal, que não tenha determinado a perda do mandato. Inciso 3º. A aplicação de processo instaurado em face de denúncia contra o prefeito municipal, ou contra secretário municipal, por infração político-administrativa. Artigo 79. As comissões processantes serão compostas de 3 membros sorteados entre os vereadores desimpedidos. Parágrafo 1º. Considera-se impedido o vereador denunciante,
Nos casos dos incisos 1º e 2º do artigo anterior, e os vereadores subscritores da representação, bem como os membros da mesa contra a qual é dirigida, no caso do inciso I. Parágrafo 2º. Cabe aos membros da comissão processante, imediatamente após sua constituição, eleger presidente e relator. Artigo 80. Constituída a comissão processante, cabe-lhe requisitar, por intermédio da comissão executiva, os servidores do quadro de pessoal da Câmara necessários aos trabalhos, ou a designação de técnicos e peritos, que possam cooperar no desempenho das suas atribuições. Subseção 4ª. Das comissões de representação. Artigo 81. As comissões de representação, constituídas para representar a Câmara em atos externos, serão designadas pelo presidente, por iniciativa própria ou requerimento escrito de vereador, aprovado em plenário. Parágrafo único. Quando a Câmara se fizer representar em conferências, reuniões, congressos e simpósios, serão preferencialmente indicados vereadores, que desejarem apresentar trabalhos relativos ao temário e membros das comissões permanentes e temporárias, na esfera de suas atribuições. Seção 4ª. Dos pareceres. Artigo 82. Parecer é o pronunciamento de comissão permanente sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo. Artigo 83. A manifestação do relator da matéria será submetida, em reunião, aos demais membros da comissão, e acolhida como parecer, se aprovada pela maioria absoluta. Parágrafo 1º. O voto, em face da manifestação do relator, poderá ser favorável, contrário ou favorável com restrições, devendo, nos dois últimos casos, vir acompanhado, por escrito, das razões que o fundamentam, em separado. Parágrafo 2º. Voto em separado acompanhado pela maioria absoluta dos membros da comissão passa a constituir o seu parecer. Parágrafo 3º. Não acolhidos pela maioria absoluta dos membros da comissão, o voto do relator ou voto em separado, novo relator será designado pelo presidente da comissão.